Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui na nossa última videoaula dessa semana. Essa videoaula em específico, ela vai tratar do escritório de gerenciamento de projetos. Bom, a gente vai procurar entender um pouco o que é essa estrutura organizacional, vamos dizer assim, vamos chamar dessa forma por enquanto. E aí a gente vai procurar entender como ela funciona e quais são as suas formas possíveis de atuação dentro de uma organização. Bem, pessoal, vamos lá, deixa eu só ajeitar aqui. O escritório de gerenciamento de projetos, dentro da definição do PMBOK, ele é uma estrutura organizacional que padroniza os processos de governança relacionados a projetos e facilita o compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e técnicas. Mais uma vez, gente, aquela velha questão que a gente já trabalha desde o começo da disciplina. O projeto ele não se desenvolve de forma isolada, ele está sempre posto num contexto maior e esse contexto envolve outros projetos na mesma organização. Então, às vezes, quando você tem principalmente em organizações projetizadas, perdão, você vai ter uma necessidade de uma certa centralização dos processos de governança dos próprios projetos, porque você imagine, você tem um cérebro, né? A gente tem o nosso corpo e a gente tem um cérebro que coordena ele. Dentro de uma organização, a gente vai acabar tendo a mesma coisa. Os projetos são os braços, são as pernas, são as diversas funções que são executadas naquela organização. E quando eu tenho um escritório de gerenciamento de projetos, eu tenho um cérebro, eu tenho uma cabeça que vai alinhar aquilo ali, todas aquelas atividades, de um modo que elas possam se dar da melhor forma possível. E aí as responsabilidades de um escritório de gerenciamento de projetos podem variar, desde o fornecimento de funções de apoio ao gerenciamento de projetos até o gerenciamento direto de um ou mais projetos. Aí a gente vai entrar um pouco mais no detalhe exatamente aqui, né? Que aí a gente vai ter três tipos básicos de escritório de gerenciamento de projetos. Primeiro, escritório de suporte. Segundo, escritório de controle. E o terceiro, o escritório diretivo. E aí agora a gente vai explorar eles um pouquinho mais. O EGP, eu vou chamar assim de EGP para ficar mais fácil para a gente. Quando ele é um EGP de suporte, quando ele é um escritório de suporte, ele vai fornecer um papel consultivo. Observem bem esse detalhe aqui. Deixa eu ativar o marca-texto aqui que eu esqueci de ativar no começo. Já resolve aqui. Ele vai ter um papel, olha só, consultivo nos projetos, fornecendo modelos, práticas recomendadas, treinamento, acesso às informações e lições aprendidas em outros projetos. Então, em razão disso, ele vai ter uma atuação como um repositório de projetos, ou seja, ele vai servir como algo que vai servir como uma ajuda, como um apoio nos projetos em sua execução. E exatamente em razão dessa sua condição enquanto um repositório de projetos, ele vai exercer um baixo nível de controle sobre os projetos, ou seja, melhor, ele fornece um baixo nível de controle sobre os projetos. Ele serve mais para ajudar. O projeto se desenvolve por conta própria, a equipe toma suas próprias decisões, ou melhor, o gerente de projeto toma as decisões junto com a equipe, ou conforme o modelo de governança que ele for usar, o estilo de liderança que ele for ter. E aí, nesse caso, o escritório de gestão de projetos para gerenciamento, gestão, no essencial é basicamente sinônimos. Então, eventualmente, eu vou mudar a terminologia que eu vou usar aqui. Então, quando ele é um escritório de suporte, ele vai servir como uma ajuda. O pessoal trabalha por conta e vai lá pedindo uma ajuda ali, uma informação ou coisa nesse sentido. Segundo lugar, eu tenho o escritório de gerenciamento de projetos de controle. E aí ele vai fornecer o suporte, mas ele também vai exigir a conformidade por vários meios, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui na Universidade Federal de Rondônia, tem as pró-reitorias de pesquisa, de pós-graduação, enfim, tem toda coisa. E você tem, por exemplo, o PIBIC. O PIBIC, você tem os gerentes de projetos, que são os professores que aprovam os projetos no PIBIC, no PIBEC e outros programas institucionais. E nisso a pessoa, o professor, nesse caso, nessa situação, ele toma a função de um gestor de projetos, ele vai
trabalhar em cima deles, vai tomar suas decisões, vai seguir seus caminhos, mas ele tem que atingir uma certa conformidade. Ele tem as conformidades postas dentro da instituição, como relatório, como algumas determinadas coisas que têm que ser feitas dentro de um determinado modelo. Então, nisso, quando eu tenho um EGP de controle, eu vou ter um EGP que ele vai fornecer um nível, ele vai fornecer um nível médio de controle sobre os projetos. Não vai ser aquela coisa que vai direcionar, mas também não vai ser aquela coisa totalmente solta. E aí essa conformidade ela pode envolver a adoção de estruturas ou metodologias de gerenciamento de projetos, o uso de ferramentas, formulários e modelos específicos, né, como por exemplo, a gente tem o nosso sistema aqui que é o SIGA-A. A gente tem que fazer os projetos dentro daquele modelo. E aí executando, a gente vai executando e vai passando as informações, vai fazendo todas as atividades cabíveis e vai procurando manter essa conformidade. E a conformidade também ela vai se relacionar com as estruturas de governança. Então, aquela organização, ela tem determinadas estruturas, ela tem determinados caminhos pelos quais ela organiza o seu processo de governança e a partir dele ele vai exigir esse escritório de gerenciamento de projetos, ele vai exigir essa conformidade para que tudo possa se dar de acordo com o que a organização deseja para si. E por fim, eu vou ter o escritório de caráter diretivo, que ele vai assumir o controle dos projetos pelo seu gerenciamento direto, ou seja, ele mesmo, esse próprio escritório, vai gerenciar os projetos. E os gerentes de projetos, nesse contexto, eles são designados pelo escritório de gerenciamento de projetos diretivo e são a eles subordinados. Eles devem seguir suas diretrizes, tudo na sua devida conformidade. E exatamente em razão disso, ele vai exercer um nível alto de controle sobre os projetos. Então, ele vai basicamente mandar nos projetos, né, em sua essência. Então, você vai ter essas diversas formas pelas quais o escritório pode se estruturar. E aí, dentro das organizações, o escritório de gestão de projetos, ele pode ter uma responsabilidade por toda a organização, podendo desempenhar um papel de apoio ao alinhamento estratégico e gerar valor organizacional, ou seja, ele vai estar ali alinhado para poder garantir o devido sucesso da organização. E eles vão integrar dados e informações de projetos estratégicos organizacionais e eles vão avaliar como os objetivos estratégicos de mais alto nível estão sendo alcançados. Então, ou seja, eles vão exercer a gente pode entender como uma atividade de controle dentro do contexto da organização. Não necessariamente nos projetos, que aí você vai ter aquele escritório de gerenciamento de projetos de controle, mas que vai ter outro contexto. Aqui eles vão procurar ser, como eu falei para vocês, um cérebro da organização naquilo que diz respeito à gestão dos seus projetos. E eles são uma ligação natural entre os portfólios, os programas e os projetos e os sistemas de medição, da organização, ou seja, os sistemas de medição, as formas pelas quais a organização vai ver se está conseguindo atingir os seus objetivos ou não. E aí, pessoal, o que a gente vai ter? A gente vai ter que os projetos apoiados ou administrados por um escritório de gestão de projetos podem não estar relacionados, exceto por serem gerenciados conjuntamente. Vai se aproximar mais ou menos da ideia do portfólio, né? A empresa tem o seu portfólio, mas dentro desse escritório de gestão de projetos, você vai ter esses projetos com distintas naturezas, mas estando lá vinculados ao escritório de gestão de projetos, eles vão ter essa vinculação específica. Bacana ainda que eles não tenham absolutamente nada a ver um com o outro. E aí a forma, a função e a estrutura específicas de um escritório de gerenciamento de projetos vai depender das necessidades da organização que ele apoia. Então tudo, gente, sempre se vincula à organização, e vamos puxar uma perninha aqui, e aos seus objetivos. A organização é fundada por qualquer motivo? Porque a gente não tem muito o que fazer, vamos fundar uma empresa de refrigerante. Não, gente, é bem diferente. Não, a organização ela é fundada com um determinado objetivo, com o objetivo de prestar um determinado serviço,
e ela vai se alinhar em razão disso. E aí nisso ela vai organizar o seu trabalho, vai organizar as suas coisas e vai levar adiante as suas atividades. Então ela necessariamente ela envolve um objetivo racionalmente definido e que vai ser perseguido de uma maneira racional e estratégica, como a gente sempre falou lá na definição inicial do que vem a ser uma administração, do que vem a ser a administração. O escritório de gerenciamento de projetos ele pode ter autoridade para atuar como uma parte interessada integral e um importante decisor ao longo do ciclo de vida de cada projeto, para manter ele alinhado aos objetivos do negócio. Ó. E aí nisso ele vai poder fazer recomendações, conduzir a transferência de conhecimento, encerrar projetos e tomar outras medidas conforme necessário. Quem acompanha esse universo de filmes de super-herói viu uma coisa bem dramática acontecer, por exemplo, nas produções do Zack Snyder. Ele trabalhou bastante tempo com produções dentro do mundo do universo cinematográfico da DC Comics, né, que foi levada para o cinema. E nisso, em um determinado momento, os projetos começaram a dar errado por uma série de motivos. Houve questões de decisões gerenciais infelizes da parte da própria organização, que havia uma determinada intenção no desenvolvimento dos personagens, mas o próprio estúdio, vendo a concorrência, né, os filmes da Marvel tomando uma proporção muito grande, queriam apressar, queriam logo uma Liga da Justiça, logo um filme da Liga da Justiça, e isso é um exemplo da que a gente pode tomar como um mau gerenciamento de um programa, de um portfólio, de um conjunto de projetos. Se a gente for observar bem, o universo cinematográfico da Marvel vem sendo construído, né, nesse aspecto desde 2008, lá com o primeiro filme do Homem de Ferro. Aí teve o Homem de Ferro, teve o Capitão América, teve toda uma construção para se chegar aquele clímax que foi, por exemplo, a Guerra Infinita ou o Vingadores Ultimato, né, com aquela famosa cena do Capitão América pegando o martelo do Thor para si e usando ele para se conduzir durante a batalha final lá, né? Então, ali a gente tem toda uma construção. No caso do universo DC, você teve uma série de decisões ali problemáticas, mas ao mesmo tempo levou ao encerramento de vários projetos e agora, né, a tomada, a iniciativa de se colocar, por exemplo, James Gunn na direção daquele universo, como gerente de projetos ali naquele contexto, né, o gerente mais amplo, né? Então, nesse caso, a gente vai ter esse escritório de gerenciamento de projetos trabalhando exatamente dessa forma. E aí a principal função do escritório de gerenciamento de projetos é apoiar os gerentes de projetos de diversas formas, aí dentre as quais você vai ter gerenciar recursos compartilhados em todos os projetos administrados por ele, identificar e desenvolver metodologia, práticas recomendadas e padrões de gerenciamento de projetos, orientar, aconselhar, treinar e supervisionar. E nesse contexto a gente vai ter essas funções. Então, nesse caso, ele vai, como eu falei para vocês, ser um cérebro. Se ele é um cérebro, ele vai identificar, ele vai organizar a forma como os recursos vão ser geridos e também vão procurar definir as metodologias apropriadas para se atingir o objetivo de cada projeto, ao mesmo tempo em que vai dando caminho, dando diretrizes para que as pessoas possam trabalhar no âmbito da organização. E aí, gente, vamos lá, peraí. Sim, certo, eu tô dando continuidade no conteúdo, peço desculpas pela... Enfim, vai continuando aqui. Ele vai monitorar a conformidade com os padrões, políticas, procedimentos e modelos de gerenciamento de projetos por meio de auditorias, ou seja, ele vai checar, vai auditar esses projetos para garantir que tudo se dê na sua devida conformidade. Ele vai desenvolver e gerenciar políticas, procedimentos, modelos e outros documentos compartilhados do projeto, que aí no caso a gente já vai entrar na parte dos ativos e processos organizacionais, que foi o que a gente trabalhou numa das nossas videoaulas anteriores. Ele vai coordenar as comunicações entre os projetos, ou seja, vai garantir que esses projetos se comuniquem de uma maneira apropriada. E aquela velha história, como dizia um apresentador de televisão bem antigo, quem não se comunica se trumbica, né? Ou seja, você precisa ter uma comunicação bem construída dentro da organização, porque do contrário, as pessoas não vão se conversar, os conflitos vão se avolumar e eventualmente isso pode nos trazer grandes problemas. Então,
E fazendo essa comunicação entre os projetos, o escritório de gerenciamento de projetos, ele vai garantir que os trabalhos fluam da sua devida forma e a organização possa, assim, atingir os seus objetivos. Esse tópico aqui, gente, ele é bem rápido, essa parte do escritório de gerenciamento de projetos. Eu estou trazendo aqui para vocês, como eu falei para vocês anteriormente, diretamente o conteúdo do PMBOK, que eu considero como sendo a melhor referência para a gente trabalhar, visto que ele é um material de síntese. Ele junta as diversas perspectivas e constrói uma síntese delas para trazer um material que nos permita trabalhar de maneira apropriada. Então, diante disso, esse tópico ele acaba sendo bem rápido e, novamente, como sempre, eu fico à inteira disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tiverem. Coloquem lá nos fóruns, a gente vai conversando, vai trocando essa ideia e vai acertando tudo direitinho, tá bom, gente? Então, dito isso, agradeço a atenção de cada um de vocês. Muito obrigado e qualquer coisa estamos por aí, beleza? Um abraço!